Quem pensa que ficar esperando o cliente vir, mostrar alguma coisinha ali, vai vender, cara, desculpa falar, mas tá morto, tá? A realidade é que tem que conquistar cada vez mais, tem que trazer o cliente, ir lá e buscar ele, tornar o seu negócio atrativo para que ele venha ou para que ele te receba. Mas não é qualquer cliente, é trazer aquele cliente certo, aquele cliente ideal para você, aquele cliente que não te faça perder tempo, aquele cliente que faça com que você venda aquele produto certo. Ou seja, é um casamento legal, é vender o produto certo para o cliente certo. Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um encontro, né? Eu sou o Fernando Campagnolo e eu atuo ajudando empresários para que ele possa parar de apagar incêndio, organize seus processos e tenha uma empresa lucrativa. O que acontece, né? Nesse processo de a gente conseguir fazer com que o empresário trabalhe menos e que a empresa renda mais, né? Nesse caminho todo, a gente ensina um método e esse método ele é baseado em 6 passos, né? Existem 6 passos para isso. E acontece que um desses passos é um dos passos muito importantes, aliás, todos são. Mas esse passo aqui eu quero destacar porque é o quarto passo. E o quarto passo é que a gente propõe que a empresa ela deve vender com regularidade, né? O que significa vender com regularidade? Que a venda ela seja constante, seja naquele padrão que o empresário quer, do jeito que o empresário quer que funcione. Ou seja, ele passa a dar as cartas. Para isso, o que acontece? Para vender com regularidade é necessário essas quatro alternativas que eu vou ensinar hoje. E antes de eu ensinar, eu gostaria muito que você pensasse aí. Pensa aí, ó. As vendas na sua empresa, elas saem como você quer, elas estão como você quer, acontecendo realmente. E quando elas não saem como você quer? Qual é o impacto disso? O que realmente impacta lá para a tua empresa? E a terceira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: as suas vendas, quem determina a quantidade, a frequência e o volume é você ou são fatores externos? O que impacta nisso? É aquilo que você quer ou é aquilo que as outras situações, que as outras consequências querem que aconteça? Né? Então, toda vez que eu falo isso, toda vez que eu falo essas questões de vendas, tem empresário que vem para mim e diz assim, ó, Campa, as vendas estão muito ruins. Mas só que o que acontece é que o mercado tá assim, essa época tá ruim, a crise tá ruim e tá ruim para todo mundo, ninguém tá vendendo. Acontece o seguinte, isso não é verdade, tá? Tem gente que tá vendendo bem. Tá ruim, sabe para quem? Para quem tá lá fazendo a mesma coisa. Para quem tá fazendo diferente, não tá ruim. Tem empresa que tá chorando por conta da crise, que tá chorando porque as vendas não estão legal, mas tem empresário que está vendendo como nunca vendeu antes. Sabe por quê? Porque esse empresário ele não se acomodou, esse empresário ele não parou no tempo, esse empresário ele buscou alternativas. Ou seja, ele não está lá sentado esperando as coisas acontecer, ele não está lá esperando que as coisas mudem, ele faz a mudança. Então, o que acontece? Fato, né? É um fato, ninguém discute isso. Numa empresa, não importa o que a empresa faz, não importa o ramo de atividade, não importa o produto, não importa o serviço. Sem que as vendas aconteçam, nada acontece na empresa. Tudo é iniciado pelas vendas. Você pode até ter o melhor produto, pode ter o melhor serviço, mas ele não se vende sozinho. Não tem como, não se vende sozinho. Quem acredita nisso, que o produto se vende sozinho, está morto, só não sabe disso. Eu confesso para vocês que eu, por muitos anos, na minha primeira empresa, onde eu fazia sistema de gestão, eu e a Cris, né, que era minha sócia, a gente acreditava nisso. A gente acreditava que tinha um produto bala e que o produto por si ia funcionar, ia vender. Sabe o que aconteceu? A gente quase quebrou lá. Então, assim, ó, tem muito empresário que acha que vender é mostrar o produto, é dar uma conversadinha com o cliente e tá tudo certo. E aí o que acontece? Estão lá, tá lá reclamando da venda. E é por isso, né? É basicamente por isso que eu me motivei para trazer esse assunto hoje nessa aula do Q20, né? Para poder estar te apresentando as 4 alternativas para você melhorar as vendas. E melhorando as vendas, como eu já falei, é um passo importante para construir vendas com regularidade. E construir vendas com regularidade é um dos 6 passos para você parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Campa, você só fala isso? Só. O meu propósito é isso. O meu propósito é tirar da fogueira e fazer você ganhar mais dinheiro, sem precisar se matar de tanto trabalhar. Fazer você trabalhar menos e a sua empresa render mais.
Tudo que eu faço é para isso. Ah, mas eu não quero isso, eu não estou preocupado. Ah, eu não sei o que você está fazendo aqui. Meu foco é esse, te ajudar nisso. E pegando isso, essa questão, técnica para vender, técnica de venda ajuda? Nossa, com certeza ajuda. Mas sabe o que ajuda muito mais do que técnica para vender? É uma ferramentinha muito simples, tem 3 letrinhas. Os meus alunos já ouviram eu falar isso, já ouviram eu falar. TBC, guarda essa palavra, TBC, aliás, guarda essa sigla, TBC. Campa, o que é TBC? É um termo técnico que eu aprendi lá em Harvard. TBC significa tira a bunda da cadeira, vai lá e faz. Faz acontecer, ninguém vai fazer por você, é você que tem que fazer. Uma dica do Campa, tá? Uma dica do Campa, que guarda isso aqui, ó. Não adianta reclamar quando as vendas estão ruins, não dá mais para ficar esperando o cliente vir, não dá para ficar esperando que quando o cliente vem ele vai comprar e as coisas vão acontecer. O negócio está cada vez mais corrido, o negócio está diferente, o negócio está mais agitado, a concorrência está maior, o cliente está mais exigente, o cliente está comprando de modo mais consciente. Então assim, ó, quem pensa que ficar esperando o cliente vir, mostrar alguma coisinha ali vai vender, cara, desculpa falar, mas tá morto, tá? A realidade é que tem que conquistar, cada vez mais tem que trazer o cliente, ir lá e buscar ele, tornar o seu negócio atrativo para que ele venha ou para que ele te receba. Mas não é qualquer cliente, é trazer aquele cliente certo, aquele cliente ideal para você, aquele cliente que não te faça perder tempo, aquele cliente que faça com que você venda aquele produto certo. Ou seja, é um casamento legal, é vender o produto certo para o cliente certo. É exatamente isso que tem que fazer. Então, o que nós vamos fazer hoje aqui? Ó? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero te dizer é o que a gente não vai fazer. Eu não vou dar nenhuma técnica de vendas hoje. Hoje, pelo menos, não é nenhum objetivo aqui. Ah, estou esperando técnica de vendas. Hoje não vai ter, tá? Também não vou ensinar persuasão, não vou ensinar marketing. Hoje não é esse o propósito. Hoje nós vamos fazer aqui, sabe o que? Eu vou te mostrar 3 pontos de atenção. 3 coisas básicas, simples, que todo empresário teria que parar e olhar para sua empresa. Parar, olhar e acompanhar isso aqui. 3 coisas simples. Eu vou fazer também aqui, eu vou te mostrar essas 4 alternativas, que é a minha promessa, né, que é a promessa do conteúdo, as 4 alternativas para melhorar as suas vendas. E aí também vou fazer o seguinte, eu vou te dar algumas sugestões de como você aplica essas alternativas na sua empresa. Então, se para você é importante vender mais, se você entende que vender mais te ajuda no processo de você trabalhar menos e a sua empresa render mais, fica aqui comigo até o final, tá? Porque eu caprichei nessa aula, eu caprichei nesse conteúdo, tem muita coisa simples, tem muita coisa prática que você pode aplicar já a partir de amanhã na sua empresa. Eu vou te ensinar isso aqui hoje, tá bem? Quais são os 3 pontos de atenção e por que eu vou falar disso, tá? Porque esses 3 pontos de atenção, eles são coisas assim que todo empresário teria que parar, ter uma estratégia para olhar isso, medir isso, acompanhar isso, mas olhar isso com uma certa frequência. E queira ou não queira, acaba sendo algo que poucos empresários se preocupam, acabam não dando muita bola para isso. E lá no Empreendedor Líder eu ensino, bastante aluno meu, então posso falar aqui, né? Eu ensino um negocinho chamado máquina de vendas. Como você implantar uma máquina de vendas. O que é uma máquina de vendas? É a melhor ferramenta que existe para você vender com regularidade, com constância. Então, para você criar essa máquina de vendas, essas coisinhas, esses três pontos, eles são fundamentais. Aquele empresário que já está atento a isso, que já está olhando, quando ele chega na máquina de vendas, o negocinho vai, o negocinho flui, as vendas acontecem com regularidade. E é claro, não vou ensinar máquina de vendas aqui, mas eu vou ensinar 4 alternativas para melhorar as vendas. Então, esses 3 pontos de atenção, eles vão, sem dúvida, fazer toda a diferença lá no final. Então, vamos lá. Primeiro ponto de atenção. O que você tem que se preocupar aqui? Um negocinho chamado indicadores de vendas. São números que permitem acompanhar o desempenho das vendas. O que acontece sobre indicadores? Indicadores é um negócio, assim, não sei se você vai me acreditar ou não, mas tem muito empresário que eu conheço, tem muito empresário que foi meu aluno, que eu fiz mentoria,
que chega assim na metade do mês, você pergunta, quanto você vendeu até agora? Ele não sabe. Ele não tem registro de vendas. Às vezes chega o final do mês, ele acha que foi mais ou menos tanto, ou ele pega simplesmente aquilo que ele tirou a nota, soma, eu vendi tanto, aquilo que vendeu por fora, não tem controle. Não dá para ser assim. Tem que ter esse dado, tem que ter esses números aqui do que está acontecendo. Mas não é só número de vendas, tá? É importante que você domine esses números, todos os números referentes a vendas. Esses números eles te permitem acompanhar tudo o que está acontecendo, saber a evolução, não somente vender. Vou te dar alguns exemplos aqui de números interessantes aqui que você tem que se preocupar lá. Por exemplo, número de clientes ativos. Tá? O que seriam clientes ativos? São aqueles clientes que continuam comprando de você, fazendo serviço com você com uma certa frequência. Esse é o primeiro número que você tem que ter. Outro número que você tem que ter, volume de vendas. O que é volume? Volume também não é valor. É a quantidade de vendas que você fez, a quantidade de vendas que você fez por determinado produto, por determinado serviço, você tem que ter um jeito de medir isso. Se na sua empresa você tem um ERP, um sistema de gestão, um software, né? É muito simples, você aperta dois botãozinhos ali, sai a informação na tua tela. Mas tem que ter isso. Um outro indicador que eu sugiro sempre, ticket médio. Esse é muito legal. E depois, à medida que eu for falando nas alternativas, eu vou voltar para isso aqui, você vai ver como se clareia. Mas o que acontece? O que é o ticket médio? Ticket médio é eu pegar o meu valor total de vendas e dividir pelo meu número de vendas que eu fiz. Por exemplo, vendi 100 mil reais para 1000 pessoas. Opa, meu ticket médio, fazendo conta de padaria, 100 reais. Então, 100 reais é meu ticket médio. Já vamos entender por quê. Outra coisa que eu preciso ter, importantíssima, taxa de conversão. O que é taxa de conversão? Não tem nada a ver quando ele se converte de religião. A taxa de conversão é a seguinte, é quantos clientes te procuraram e quantos fecharam o negócio. Quantos converteu. Converti tantas pessoas, tantos leads, né? Aqueles clientes interessados no meu produto, no meu serviço, converti tantos em vendas. Esse índice é importantíssimo aqui. Outra coisa aqui, fantástico de você medir, custo de aquisição de cliente. Como assim, Campa? Custo de aquisição de cliente. Não sei se você sabe ou não, mas cada cliente que entrou na sua empresa, cada cliente que você foi atrás dele, ele gerou um custo para você. Cada cliente que mandou um contato lá no formulário, gerou um custo para você. Então é importantíssimo medir isso. Não tenho tempo hoje nessa aula para ensinar como que faz, né? Mas você tem que saber, fiz uma campanha lá, fui para a televisão, gastei 2.000 reais lá e veio 100 clientes. Opa, cada cliente me custou 20 reais, mais ou menos é por aí. E outra coisa básica aqui, satisfação e reclamação. Tem que entender isso aqui, Quantos clientes estão reclamando, quantos estão satisfeitos, quanto por cento, tem que entender. Esses números tem que estar na ponta da planilha, não precisa ser na ponta da língua, tá? Mas tem que estar na ponta da planilha, tem que estar lá em algum lugar, tem que estar controlado. Legal? Aí você tem que se preocupar com isso aqui, Isso é um ponto assim, fantástico e ignorado por muitos, infelizmente. Chama-se funil de vendas. Funil de vendas é uma estratégia muito simples, muito fácil para você gerir a carteira e mapear a eficiência. Ok? Então, o que é um funil? Por que tem esse nome? Eu até vou desenhar aqui para ilustrar, vai ficar mais fácil. Eu já deixei um espacinho para isso. Funil de vendas é isso. Imagina um funil, deixa eu fazer diferente aqui, fazer mais para cá, senão não vai caber. Funil, imagina um funil, né? Aquele funilzinho que a gente usa na cozinha ou lá na oficina. Ficou pequeno, aqui fazer maior eu não vou conseguir escrever, né? Aqui, funil. Torto pra caramba, mas tá tudo certo. Então todo funil de vendas, ele vai ter pelo menos assim 3 etapas, tá? Vamos considerar 3 etapas aqui, A primeira etapa, a etapa de cima, deixa eu escrever aqui, deixa eu puxar uma caixinha de texto aqui, textinho, caixa de texto, desenhar aqui, A primeira etapa é o que a gente chama o topo do funil. Opa, agora apareceu uma... Ah, tá aqui, liberou para mim. Legal. Topo do funil. Topo do funil seria basicamente, acho que saiu aqui, deixa eu ver. Topo do funil, ele é basicamente aqui aqueles clientes que estão na fase de descoberta, tá? Estão contatando a minha empresa, estão chegando, eu estou chegando até ele, tá? Está começando um namoro, descoberta. Está começando uma conversa ali com ele, é a fase de descoberta. Aí nós temos aqui, nós temos aqui o meio do funil
E o que significa o meio do funil? O meio do funil é aquela fase onde a gente já está gerando um interesse. O cliente está interessado em nós e está havendo uma negociação. Deixa eu aumentar aqui para aparecer. Negociação. Estou negociando com o cliente. Ou seja, comecei a conversar com ele aqui no topo, ele ficou interessado, estou passando preço, estou negociando, gerando orçamento, meio do funil. E nós temos aqui embaixo, então, fácil de deduzir, né? Fácil de concluir aqui, o fundo do funil. Só não sei por que não apareceu. Aí, fundo do funil. Então, o fundo do funil, aqui, ele seria basicamente... Fundo do funil é basicamente aquela fase onde se efetiva a negociação. Conclui, vendeu, fechei o negócio lá. Então, é o fundo do funil. Por que é interessante esse conceito de funil? Por que você tem isso? Porque não interessa o teu ramo, não interessa o que você faz, é importante que você meça isso. Com quantas pessoas eu conversei, eu iniciei uma conversa, dessas pessoas, com quantas aqui eu fui para a negociação e com quantas eu fechei. Então, por exemplo, comecei uma conversa aqui com 100 pessoas, olha só. Mas, opa, deixa eu fechar aqui embaixo. Opa, o que eu estou fazendo aqui? De vez em quando me atrapalho aqui. Mas dessas 100 pessoas que eu conversei, 40 delas pediram um orçamento. O que significa isso? Significa que a minha conversão de entrada, de descoberta para interesse foi de 40%. Tá, joia? Agora aqui, ó, dessas 100 que entraram, eu efetivei negócios com 20 pessoas. Olha que legal. Significa o quê, ó? Que eu tenho uma taxa de conversão de pessoas que entraram, converteu para 20%, em 20% do que entrou, eu converti em negócio. Opa, é um número legal, é um número bacana que eu preciso ter. Terceira coisa que é importante que você se preocupe lá na tua empresa. E essa aqui eu vou te falar assim, ó, muitos dizem que tem, mas na verdade não tem, que é foco. Foco, simples, simples assim. O que é o foco? Foco não é nada mais, nada menos do que, ó, você saber o que você agrega na vida dos seus clientes, ó. O que você agrega para eles? O que você leva de valor? Pega isso aqui com base de quê, ó? Aquilo que você é bom. Aquilo que é bom, tá? Aquilo que sua empresa realmente é boa, aquilo que ela é diferente e mais, aquilo que gosta de fazer. Aqui a gente gosta de fazer isso, a gente é bom nisso. E além, o que dá retorno. Se não dá retorno, também não tem graça, né? Tem que dar retorno. E aí, foca nisso. Porque tem empresário que às vezes ele começa uma empresa, eu começo para fazer determinado serviço ou para fabricar tal produto, aquele produto me dá uma rentabilidade legal, eu sou bom naquilo, eu sei fazer. Só que de repente lá dá algum entrave no meio do caminho, aquele produto é difícil de vender, ou as pessoas começam a pedir outras coisas, ele vai lá focando em outras coisas. Talvez essas outras coisas, elas não vão dando uma rentabilidade legal, talvez essas coisas, elas não vão agregando muito para a empresa, talvez vá consumindo o negócio, vá tirando totalmente do foco. E aí o que acontece? A empresa ela fica sem uma identidade, ela fica sem clareza do que é importante para ela. E sem clareza do que é importante é difícil ver esforço quem não precisa. Então essas três coisas, elas são um requisito assim meio que fundamental, tá? Para você poder aplicar essas alternativas para vender mais. E vamos falar então das alternativas aqui, ó. Nas alternativas, a hora que eu entrar nisso, deixa eu só apagar aqui que fica uns espacinhos a mais. Nas alternativas, o que acontece, ó? Não tem mágica, gostaria de dizer que tem. Não tem mágica, não tem milagre. Se você quer vender mais, além do TBC, né, Ricardo? Além do TBC, tem algumas coisas aqui que eu vou separar. Existem várias alternativas e eu vou te mostrar 4 alternativas. A primeira alternativa, e eu diria que essa é a mais simples, a mais rápida, a mais eficiente, a mais fácil de implementar. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Aumente os leads. Simples assim. O que são os leads? Leads são aqueles clientes potenciais de eu fechar negócio. Mas como que eu faço isso? Então você vai olhar lá, a sua empresa, ela é de venda externa, você visita o cliente, você vai atrás. O que você faz aqui, ó? Visita mais cliente, né? Visita ou liga. Visita mais cliente, ou liga, né? Vamos botar aqui, visita ou liga para mais clientes. Ou seja, prospecta mais. Prospecta mais.
vai atrás de mais gente. Simples assim, eu tô indo, veja bem, ó. Vamos voltar lá para o meu funil. Se eu olhar o meu funil lá e eu entender assim, opa, por mês eu estou conseguindo falar com 100 clientes. De 100 eu consigo fechar com 20 e eu quero vender 30, o que eu faço? Vou visitar 150. É, assim, é matemática, por isso que eu preciso ter os números na mão. Ah, mas eu não faço visita, eu não faço prospecção, é o cliente que vem. O que dá para fazer então? Vamos fazer o óbvio aqui, vamos atrair mais clientes. Ah, como que eu faço para atrair? Bom, daí é marketing, né? Vou colocar um esforcinho nas minhas redes sociais, vou colocar um esforço, talvez, em escrever algum artigo em algum jornal, vou fazer algo assim que eu comece a divulgar meu negócio. Coisas que talvez não precise nem gastar muito, pequeno investimento. Para investir em rede social, hoje, sabendo trabalhar, é muito barato. E mais, importante para isso, para a gente atrair mais cliente, não é nem fazer propaganda, tá? A grande verdade, outro dia eu até falei numa live sobre isso, a grande verdade é que as pessoas não querem ver produto, as pessoas não querem ver oferta, elas não querem ver isso. Elas querem, quando elas vão para redes sociais, elas querem ou se divertir ou aprender. Se você não tem uma empresa de diversão lá, de entretenimento, talvez não se preocupe tanto com divertir, né? Mas se preocupe em ensinar alguma coisa para os seus clientes. O que seria ensinar para você, né? O que seria ensinar isso? Ensina aquilo que você faz. Alguma dica para o teu cliente. Por exemplo, se você presta serviço de contabilidade, lá dá uma dica para quem não é teu cliente, como ele faz para evitar enrosco com ICMS, com o fisco, enfim. Se você vende serviço automotivo, dá alguma dica para o cliente, para ele economizar freio, economizar pneu, enfim, esse tipo de coisa que vai referenciando a tua marca, isso funciona muito, tá? Então são duas coisas assim que dá para fazer para aumentar os teus leads, aumenta aquele número de pessoas procurando você. Segunda alternativa aqui, ó. Aqui você começa a entender a importância dos indicadores, a importância dos números. Aumente o ticket médio. Olha aí. Se eu sei, veja bem, ó. Se eu sei que eu estou vendendo lá em média R$100 por cada venda, eu posso fazer alguma estratégia lá para aumentar isso. Como assim? Posso vender mais para o mesmo cliente. Pequeno aqui, só aumentar aqui. Posso vender mais para o mesmo cliente. Aproveitar aquele cliente que já está comprando comigo e vender mais. Isso até tem uma estratégia que se faz que pode ser fazer o upsell, vender a mais. Como que dá para fazer isso, tá? Dá para fazer isso de várias formas aqui, ó. Por exemplo, se você para pensar quando você compra um carro zero, né? Você vai na concessionária e compra um carro zero. No outro dia ou na hora já vem alguém te abordar para te vender uma película, para te vender um protetor de motor, de cárter, eles querem te vender um acessório a mais, né? Por quê? Porque isso vai aumentar o ticket médio. Você comprou lá um carro de 70 mil, digamos, de repente gastou mais 2, 3 de acessório. Imagina cada um que compra um carro gastar mais isso. Vende um celular, por exemplo, o cliente comprar um celular, vende a capinha, vende um cabo extra, vende um acessóriozinho. Vendeu uma calça, o cliente comprou uma calça, oferta uma camisa, oferta um casaco que combina. Ou então um serviço lá, a pessoa cortou o cabelo lá na barbearia, né? Oferece a barba, oferece pintar o cabelo, um salão de beleza oferece pintar a unha, agrega, vai agregando, né? Serviço, revisão de carro, oferece uma troca de palheta, por exemplo, uma higienização de ar-condicionado, sempre com esse intuito, oferecer algo a mais para que o cliente possa aumentar a compra. O cliente já está ali, já está gastando, né? Já está investindo com você, tenta agregar alguma coisa a mais. Se tem o ticket médio, veja bem, se o ticket médio é R$100, se você conseguir aumentar para 120 com coisas que você agrega, nós estamos falando de 20% de incremento nas suas vendas, aproveitando o cliente que já está ali, aproveitando aquele cliente que você já está vendendo. Você não precisa gastar um centavo a mais para isso, é simplesmente uma conversa. E muitas vezes, queira ou não queira, pode parecer uma dica óbvia, tá? Mas tem muito empresário que esquece de oferecer o que tem. Eu tenho muito fornecedor meu, loja, gente que presta serviço, que você vai lá e eu não sei o que eles têm. Então, você não vai chegar e perguntar, vem cá, fala tudo o que você tem. É obrigação de quem está vendendo ofertar, divulgar isso. Tem sentido isso para vocês ou não? Tem que oferta isso para o cliente. Terceira alternativa para você vender mais. Ó. Crie uma esteira de produtos.
que seria isso? Procure dar opções mais baratas para o seu cliente. Ó. Opções mais baratas, né? Serviço menor, produto menor, serviço ou produto menor. Produto menor com preço menor. Por que isso? Porque às vezes é muito comum assim, o cliente ele chega numa loja, ou chega numa empresa, ele quer comprar algo, qualquer negócio, né? Eu quero contratar um serviço aqui que leva lá de repente 15 horas para fazer aquele serviço, mas ele acha caro, aquilo está fora das possibilidades dele. Oferta menor, oferta, olha, eu tenho essa outra opção aqui, nessa aqui eu te entrego isso e isso e ela custa menos, em vez de custar 1.000 vai te custar R$ 600. Então você começa com esteira, você começa a ter mais chance de pegar aquele cliente que talvez esteja saindo fora porque ele não pode te pagar. Então aproveita isso. A esteira ela é uma ótima forma para você aproveitar esses clientes, tá? Aproveita isso. Por exemplo, imagina assim, a pessoa chegou lá e ela quer comprar um iPhone 11 lá, por exemplo. Poxa, aí ela teve acesso ao preço, pô, 5.000 não dá, 5.000 é caro para mim, mas eu queria um iPhone. Olha, eu tenho esse aqui, o SE, por exemplo, aqui, que custa 3 e alguma coisa. Opa, já começa a ficar mais próximo, né? Essas opções, criar possibilidades, criar alternativas que tornem aquilo acessível para o seu cliente. Por fim, a última alternativa, e essa aqui eu acredito assim, ó, essa alternativa eu já vou te falar. Essa alternativa ela é a melhor, não custa nada, só que ela exige um pouco de dedicação. E aqui muitos empresários acabam não aplicando justamente por causa disso. Porque é muito comum assim, ó, a gente fica naquela zoninha de conforto, né? A gente fica fazendo sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito, as vendas não tão legal, a gente se acostuma com aquilo ali, o cliente vem, não acha que quer, a gente se acostuma com aquilo ali e é difícil a gente dar essa volta, a gente fazer esse diferente. Então por isso assim, ó, que essa alternativa é o seguinte, ó, melhore a conversão. Olha aí, ó. Então veja como tem todo sentido isso que eu te falei do funil, ó. Se você entende esses números, veio 100 pessoas, entrou 100 pessoas em contato comigo, 100 pessoas pediram um orçamento, 20 pessoas compraram, a minha conversão está em 20%. Faz sentido para você que se eu aumentar a minha conversão para 30%, eu aumento significantemente a minha venda sem gastar um centavo a mais? Percebe isso? Aumentar a conversão. Então, primeira coisa, aumentar a conversão, aplica o funil, meça o funil, porque aí você começa a entender isso, tá? Então, melhorar a conversão, o que é? Ó? É nada mais, nada menos do que você aproveitar aqui aproveitar melhor aquele cliente interessado. Isso é melhorar o funil. Melhorar a conversão. Então é isso, não custa nada. O que eu posso fazer para melhorar o funil? Deixa eu só dar uma lidinha aqui. Se espaço serão Vera Lúcia. Como agregar numa revenda de material elétrico? Vera, me explica como agregar o quê? Que eu acho que você colocou a pergunta quando estava falando alguma coisa. É quando venda agregada. Venda agregada? É muito simples, ó. Por exemplo, não sei, material elétrico. O camarada foi lá para comprar um chuveiro. Quero comprar um chuveiro para minha casa. Não sei se você vende, eu imagino que sim. Tá? Olha, você tem a fita isolante que você vai precisar, você tem os conectores, você tem a junta, tem a veda rosca. Simples assim. O fio, tem um disjuntor maior lá, esse aqui precisa mais potência. Fio não, é os cabos que chamam, né? A gente diz fio elétrico, mas é os cabos. Você tem os cabos, eu tenho aqui, parará. Isso é agregar. Tá? Cheguei lá, vou comprar um rolo de cabo lá, mas puxa, o que você vai fazer? Vou fazer tomadas, vou fazer interruptores, olha, já tem, não quer trocar, tem um mais moderno aqui. É isso. Isso é agregar, procurar fazer vendas que tenham a ver com aquilo que ele está comprando. E ofertar outras coisas, né? Tem que cuidar para não querer descer a vitrine inteira para ele, né? Mas tentar agregar aquilo que tem a ver com o que ele está comprando, tá bem? Boa noite, Marcelo. O ovo da pata tem muito mais vitamina que o da galinha, mas a galinha vende mais, sabe? Porque a galinha anuncia. Jaiane, sensacional essa comparação. Exatamente, né? Quem não grita, quem não chora não mama, né?
Vamos lá. O que eu posso fazer para melhorar a conversão? Vamos começar a falar aqui de algumas alternativas. Ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos falar de algumas alternativas. A primeira coisa para melhorar a conversão, ó, foque no cliente. Como assim foque no cliente? Procure pensar em sanar a necessidade do cliente, não a sua necessidade. Procura vender aquilo que resolve o problema dele, aquilo que ele está buscando. E muitas vezes aqui tem um macete, que às vezes o que ele pede não é o que ele precisa. Tá? Então é importante que você entenda isso, o que ele realmente precisa e venda aquilo para ele. Se preocupe com ele. Porque o problema é que quando a gente foca na venda, a gente foca em nós. E eu sei que não é o caso de vocês aqui que estão me ouvindo, mas tem muito empresário que às vezes ele está no sufoco, ele está no desespero tal de grana, atrás de grana, e ele chegou um cliente lá, agora eu vou tirar o pé da jaca aqui, né? E aí ele quer vender aquilo que o cliente não precisa, e o cliente acaba percebendo isso, e isso espanta. Isso não é legal. Então sempre foque na necessidade do cliente, foque no problema do cliente, foque em atender bem aquele cliente, tá legal? Outra coisa aqui, ó. Segunda diquinha para isso, para aumentar, melhorar a sua conversão. Eu vou citar uma frase que a minha falecida avó dizia quando eu era criança. E ela dizia assim, ó, temos 2 orelhas e uma boca só. Isso não é à toa. Isso tem um motivo bem importante. É a gente ouvir mais do que falar. E muitas vezes, quando a gente quer vender, a gente se desacampa a falar e sai falando, metralhando coisa para o cliente. Às vezes o cliente vem e pede, você tem tal coisa, tenho isso, tem aquilo, portanto, isso aqui está em oferta, isso aqui faz isso, aquilo ali faz aquilo. Não faz isso. Não faz. Chegou um cliente até você foi atrás do cliente, inverta o jogo. Faça perguntas para ele. Procure entender a necessidade dele, para que ele quer aquilo, que problema ele quer resolver, o que de fato ele dá valor, o que ele se importa. Procure entender isso, porque aí você vai na veia. Você começa a mostrar que, puxa, essa pessoa que quer me vender, ela está interessada em mim, ela não quer me vender qualquer coisa, ela não quer resolver o problema dela, ela quer entender, ela quer me ajudar. Então procure conversar mais com o teu cliente, ouça mais, eu já esqueci de escrever aqui, ó. Ouça mais e fale menos. Faça isso. Aplique isso. É uma dica simples. Se você já faz isso hoje, conta aqui pra mim. Ó, eu já faço isso. Eu converso mais com o meu cliente aqui. Venda direcionada às empresas. Mesmo caso, Vera. Mesmo caso. Se você vende para empresas, também. Eu imagino que você deve vender volumes. Aproveita e faça ofertas. A tua venda é B2B. Você vende para pontos que vão revender, é isso? Ou são construtoras, são o que exatamente? Mas se são empresas que vão vender, faça ofertas casadas. Esse produto sozinho custa 100, esse outro sozinho custa 80, mas se você comprar os dois juntos, eu consigo te fazer 170, por exemplo, né? Estou dando um exemplo bem tosco aqui, mas é algo que pode fazer muito bem. Isso vale para qualquer tipo de negócio. Muito importante essas vendas agregadas, disse a Márcia. Com certeza, Márcia. Sem dúvida, né? Você sabe o quanto é importante, né? Você tem vários casos que você me conta lá, que eu sei que você faz. Né? Olha só. Outra coisa aqui para você melhorar a conversão. Ó. Fale de benefícios para o cliente. O que seria benefícios? O que ele ganha. O que ele ganha com isso? E às vezes na ânsia de vender, o que ele ganha com isso? Sempre tem essa pergunta na sua mente, tá? Tudo que você for falar do seu produto tem, mas o que o cliente ganha com isso? Eu lembro uma vez eu fui comprar, eu pedalo, meu esporte é pedal, eu adoro pedalar. Eu fui comprar, a primeira vez que eu fui comprar uma roupa de pedal, o vendedor me disse assim, essa é mais cara, mas ela é de dry fit, por isso que ela é mais cara. O que veio na minha cabeça? Eu digo, tá, e daí? Então não serve para nada dizer que é dry fit. Também não serve dizer assim, mas é que a dry fit facilita a transpiração. Tá, mas e o que eu ganho em facilitar a transpiração? Não, filho, você ganha é que não fica aquele negócio grudento no teu corpo, do teu suor, ele vai jogar para fora. Opa! Eu vi vantagem. Entendeu? Me dizer que a dry fit não serve para nada, que facilita a transpiração não serve para nada. Mas me dizer que evita aquele negócio grudento, aí sim. Vai comprar um celular, lá o camarada diz assim, esse celular tem 512 de memória. Tá, mas 512 o quê? É de comer, é de passar no pão? Não, 512 megabytes, mas o que é isso? É giga, né? É só do tempo do mega ainda. Mas não adianta dizer isso. Diga assim, olha, esse celular tem 512 gigabytes e a vantagem disso aqui, o que você ganha com isso aqui
é que você vai ficar uns 5 anos sem precisar pagar uma única foto, por exemplo. Opa! Aí se torna interessante, se justifica aquele preço. Então sempre procure falar, quando você for falar alguma coisa que o teu produto, o teu serviço tem de bom, foca lá no teu cliente, foca no que ele vai ganhar com isso aí. Tenha em mente essa pergunta, o que meu cliente ganha com esse negócio? Aí faz a diferença. Vamos lá. O que mais você pode fazer? Falando nisso, ó, o que eu acabei de falar, crie um processo de vendas. Cria um processinho de vendas. O que seria um processo? Cria uma sequência, um jogo de perguntas, um momento em que você vai explicar para o cliente, um momento em que você vai mostrar os benefícios, um momento em que você vai fazer ele criar o desejo pelo teu produto. Crie uma sequência para isso, e essa sequência, de preferência, que você padronize isso aqui e leve para todo mundo, tá? Padronize isso e treine as pessoas. Porque a hora que você acertar o jeito de vender esse produto, o jeito de vender esse serviço é assim, aqui o tiro é mais certeiro, aproveite para fazer com que todos na sua empresa façam igual. Não adianta um fazer, outro fazer, ou só você fazer, tem que todo mundo fazer do mesmo jeito. Aí fica legal, aí você começa a aumentar a tua conversão. Outra coisa que você pode fazer, ó, sempre, ó, treine o time de vendas, ó. Treine o time de vendas, retreine. Quantas vezes, Campa? Quantas vezes for necessário. Fique ali focando. E aí você pode acompanhar, ó. Acompanhe eles. Acompanhe o que está acontecendo. Acompanhe se estão seguindo o processo. Acompanhe se estão se interessando pelas perguntas do cliente. Acompanhe se eles estão ouvindo mais do que falando, se estão sendo cordiais. Acompanhe a tua equipe. Não adianta, tem empresário assim que ele bota uma meta, ó pessoal, cada um de vocês tem que vender tantos mil aqui durante o mês, tá? E aí chega só ao final do mês, vai olhar, e aí, vendeu? E tu, vendeu? Não dá, dá uma acompanhada. Se, por exemplo, você colocou uma meta de 100 mil no mês, divida isso em semanas, por exemplo. Olha, você tem que vender, então, 25 mil por semana. Divida lá em 5 dias. Tem que vender 5 mil por dia e vai acompanhando. Seu camarada, no primeiro dia, vender 1.200, outro dia, vender 1.800. Pô, ele tem que vender 5, ele não vai chegar na meta. Então, mas aí você tem tempo de fazer uma ação corretiva, de corrigir essa rota. Isso é importante. E por fim, o que você pode fazer também para melhorar a conversão? Se você tem equipe de vendedores, ó, cria lá uma gamificação, gamifique teu pessoal. Isso, o que é gamificar? Você dá prêmios, né? Fazer um joguinho de vendas. A área de vendas é a área mais fácil para você fazer um joguinho. Mas não é só o melhor vendedor, não é só o melhor do mês, não é só aquele que vendeu mais. Comece a pegar, por exemplo, o melhor da semana, o primeiro a bater a meta, o melhor do dia, o que fez a venda com maior lucro, o que fechou uma venda com menos desconto, o que trouxe mais resultado para a empresa, aquele que conseguiu aumentar o ticket médio primeiro, o que mais aumentou o ticket médio. Comece a criar umas alternativas, assim, criar umas opções, né? Cria umas opções, cria coisas assim que você possa incentivar as pessoas para estarem ali correndo atrás, fazendo sempre mais, dando aquele gás, fazendo aquele a mais para buscar essa conversão. Ó. Então veja, ó, com essas coisinhas, você investe muito pouco com essas 4 dicas que eu te dei aqui, é muito fácil você fazer isso. Isso aqui que eu mostrei, né, na verdade, tudo isso aqui, baseado no que a gente falou, o que vai trazer de benefício? É só você pensar aí, como seria para você aumentar as vendas sem fazer grandes investimentos? Esse aumento de vendas sem grandes investimentos melhora os teus resultados na tua empresa? Ajuda você a trabalhar menos e a empresa a render mais? Veja, ó, não trouxe nada complicado, não trouxe nada difícil, nada impossível, é tudo coisa simples, é tudo coisa fácil que vai te ajudar a você vender mais sem precisar investir, ou talvez com pequeno investimento. E isso que eu estou ensinando para vocês aqui, eu já ensinei para muito empresário, eu já ensinei no Empreendedor Líder, eu já ensinei em mentoria, e isso realmente, praticando, aumenta as vendas. Então assim, ó, pega pelo menos uma delas, dei 4 alternativas, pega pelo menos uma delas e aplica. Aplica, eu duvido que isso não aumente as tuas vendas. Se não aumentar as tuas vendas, você me chama lá no inbox lá do nosso Instagram, da Viva Positivamente, me chama lá, me conta que eu vou querer saber o que aconteceu. Porque não tem como, isso a gente não se cansa de ver esses resultados. Agora, se você aplicar as 4, então, aí sim, ninguém segura.
E tudo isso aqui que eu estou falando, na verdade, é máquina de vendas que a gente ensina, a máquina de vendas que é aquela estratégia para vender com regularidade. E vender com regularidade, queira ou não queira, ajuda muito aquele empresário que quer sair da rotina de apagar incêndio, quer organizar os processos e quer ter uma empresa lucrativa. E isso ajuda muito a você trabalhar menos e fazer a empresa render mais. Ó, a Márcia dizendo aqui que tem resultados aplicando, exatamente, né, Márcia? Ó, fatiar as metas fica mais fácil, claro, né, Jaiane? Consigo acompanhar com maior frequência. Então quero agradecer você que ficou comigo até o final. Quero deixar para você aqui o meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Até mais!